Prepare o seu coração e dê a Deus uma boa terra para que a palavra seja semeada e produza um resultado poderoso. Pastor Zafir. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, já louvamos ao Senhor, mandamos honras, glórias e adoração ao Senhor através dos louvores. Agora a segunda parte, eu creio que o Senhor tem uma palavra, irmão Ayrton, para os nossos corações, segundo a necessidade de cada um de nós. Talvez não seja o que nós queremos ouvir, tá? Porque os nossos pensamentos não são igual aos pensamentos de Deus, né? Nossos caminhos não são igual aos de Deus. Então, às vezes queremos algo, mas não é aquilo que seria bom para a nossa caminhada cristã, para a nossa vida. Mas o que o Senhor quer, a vontade do Senhor, irmã, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Amém? Glória a Deus. Então, que o Senhor fale aquilo que Ele quer. Que o Senhor nos cobre como Ele quiser, que o Senhor nos exorte segundo a sua vontade e que nós possamos se curvar diante da sua palavra, diante do seu senhorio, porque o Senhor é Deus e além de Deus não existe mais nada. Deus, Ele é tudo e é suficiente para nós. Nós fizemos uma leitura bíblica no capítulo de número 25, segundo escreveu São Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14, que é a continuação do sermão da montanha ali, o sermão profético, né? E aqui é a parábola dos talentos. Aqui a gente pode observar que é o trabalho da igreja no reino de Deus. A confiança que o Senhor tem de entregar a sua riqueza nas mãos da igreja, para que a igreja venha cuidar. O Senhor, irmã, Ele entregou a nós algo extraordinário, né? Os talentos do Senhor são os dons que o Senhor nos dá ao serviço da sua igreja, da sua obra. E Ele acredita, irmãos, em toda a sua igreja. Na obra do Senhor não há, tá certo? Ninguém que seja inútil para o Senhor. Ele acredita que todo aquele que o confessou como único e suficiente Salvador, que se alistou no seu exército, que ele escolheu como um soldado, já tem a capacidade de receber a confiança de Deus, de guardar, de pegar, adquirir os seus talentos, tá? E granjear mais para o seu reino, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 14 começa dizendo assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. Deixou nas mãos dele, Maneci, a sua riqueza, tá certo? Os seus bens. E nós conhecemos alguém, conhecendo a história da Bíblia Sagrada, a gente conhece alguém chamado Jesus Cristo, tá certo? Que ele veio do céu, constituiu o seu reino aqui, tá bom? Começando ali com 12 homens, os seus discípulos, Ayrton, os seus apóstolos ali, e ele constituiu ali a igreja, o seu reino, tá bom? E nós sabemos também que ele deixou ali aquele reino, entendam, tá? Saiu para outro lugar. Lá no capítulo 14 de João, ele disse que eu vou para o Pai, né? Vou preparar lugar, tá certo? Mas ele disse que voltaria um dia. E ele deixou a sua igreja, os seus discípulos, para dar continuidade à sua obra aqui do seu reino. Irmãos, ele confiou a sua igreja, tá? Agora nós precisamos, irmão Manuel, entender que nós trabalhamos para Jesus, tá? Ele diz aqui que ele partindo, ele entregou os seus bens, tá bom? Aos seus servos, ele entregou os seus bens. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para quem eu trabalho? Você trabalha para quem, Joelma? Para quem você trabalha? Para Jesus. Você não trabalha, não é para o pastor Zé Filho, nem para o pastor Zacarias, não.
Não, irmãos? Não, irmãos, é para Jesus. Zacarias não entregou os bens a vocês, para vocês cuidarem. Eu também não. Tá? Jesus confiou a vocês a obra dele aqui. Ele confiou a sua igreja. Ele disse, olha, eu vou para outras terras, ou seja, eu vou para as mansões celestiais. E eu vou entregar para vocês. Quando a gente continua lendo aqui, diz que ele entregou a um 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. Ele deixou alguém sem alguma coisa aqui, irmãos? Não, irmãos. Olha só. E a outro 1. Atente bem para isso. Parte B do versículo 15. A cada um, segundo a sua capacidade. Está botando aqui, eu quero o meu amigo ali, muito ativo ali, tá bom? Glória a Jesus. Versículo 15, né? Cada um, segundo a sua capacidade. Tá certo? Então, Jesus conhece a nossa estrutura. Ele sabe, irmãos, quanto peso eu posso carregar. Ele sabe que tarefas eu posso cumprir. Por isso que ele entrega a um 5, a um 2 e a outro 1. O importante é que na casa do Senhor, na obra do Senhor, não há inútil. O Senhor confia os seus bens a todos. O problema é que às vezes a gente diz, mas por que a mim ele só entrega 1 e a Rafaela ele entrega 5? Porque a sua capacidade é para aguentar 1. Mas eu não queria zelar a igreja, eu queria ser o pastor. Você ainda não chegou a esta capacidade, assim está dizendo o Senhor. Louvado seja Deus. E bem-aventurado é o servo que obedece ao Senhor. Louvado seja Deus. E ausentou-se logo para longe. Ele ausentou-se para um lugar muito longe, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Você sabe por que é que a gente não produz no reino de Deus como deveria, irmãos? Porque a gente ainda não entendeu que eu trabalho é para Jesus. Quando eu começar a entender que eu trabalho para o Mestre e Ele vai requerer de mim, eu vou passar a produzir no seu reino. Sabe qual é o problema? Que acontece tanta divisão, tanta coisa na igreja. É porque começa por mim, o pastor. Às vezes eu acho que eu trabalho é somente para a igreja. Mas antes disso, eu tenho que entender que eu trabalho é para Jesus. E a igreja é beneficiada pelo trabalho que eu faço para o meu Senhor. Amém, Damião? Glória a Deus. Agindo assim, irmãos, a gente se chateia com o homem. Aí a gente para de produzir. Isso é o que está acabando, irmão. Eu não gostei da atitude do pastor Zé Filho, então eu não vou trabalhar, não vou render para a igreja. Fazendo assim, eu acho que o pastor não é digno de receber meu trabalho. E vou acabar até torcendo para que as coisas não funcionem ali. Eu, como pastor, eu vou deixar de tratar bem as ovelhas, porque as ovelhas não estão fazendo o que eu quero.
eu estou esquecendo de que o meu trabalho é para o Senhor e é Ele que vai requerer de mim. E eu preciso tratar bem as ovelhas, porque elas são do Senhor. É a riqueza do reino de Deus. A palavra de Deus, irmão, não deixa escapar para lado nenhum. E a Bíblia ainda diz que a quem mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. O que tem que acontecer? Entendermos que nós trabalhamos para o Mestre e que os liderados precisam entender que Jesus confiou ao anjo da igreja a ministração da palavra, a organização da casa. E o pastor entender que as igrejas são a riqueza de Deus, que ele também, como igreja, deve tratar como a herança do Senhor, ou a riqueza do Senhor. Então, tudo tem que andar em harmonia. Louvado seja Deus. Aí é justamente isso que tem acontecido, o que eu acabei de falar. Não é do jeito que eu quero, então eu não vou render na obra. Aí o que vai acontecer? Vamos ver aqui. Versículo 16. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Conseguiu produzir 100%. Multiplicado 5, a multiplicação vai para 10. Ele conseguiu mais 5. 17. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Foi menos do que o outro, irmãos, a produção dele? Foi não, irmãos, foi 100%. Ele granjeou mais 2, ele tinha 2. 100%. Ah, mas o meu trabalho, irmãos, eu só fico na porta, eu só fico ali no som, eu só sou um auxiliar. Eu já conversei com alguém, irmãos, de dizer assim, e aí, irmão, tudo bem? Tal, como é que está a sua atividade na igreja? Ah, irmão, eu sou só presbítero da igreja, irmãos. Não sou nada lá não, sou só um presbítero. Outro diz, não, eu sou apenas um diácono da igreja. Eu só sou um auxiliar. Meu Deus, tem misericórdia de mim. O começo aqui diz que o Senhor entrega segundo a capacidade de cada um. É verdade, aleluia. Aí depois, poderia deixar lá para o final, eu posso esquecer. O que ele diz? Ser fiel no pouco, e no muito eu te colocarei. O muito aqui não existe, irmãos, aqui na terra não, irmãos. O muito aqui é entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco. Se você só zela a igreja, não diga eu só faço isso, só sirvo para zelar a igreja. Você diga com muita honra, eu zelo a casa do Senhor. Eu estou granjeando ali para o rei. E quando eu limpo uma cadeira dessa, eu não só passo um pano, mas eu faço também uma oração dizendo, Senhor, abençoa o irmão que irá sentar nesta cadeira. Visita ele, Senhor, a causa dele nesta noite. Ah, mas eu só limpo aqui, eu só sirvo para passar o pano. Mas você diga, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me deu a honra de zelar aqui esse piso, e os pés que passaram aqui possam ser chamados depois de bem-aventurados, porque adentram
à casa do Senhor para adorar ao Pai. Aleluia! Que haja gratidão por o Senhor ter confiado um talento em minhas mãos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas às vezes só sai murmuração de nós, irmãos. Ah, ninguém me vê. Aquele negócio da hiena, né? Coitado, ai de mim, ai coitado. Não, irmão, Deus não tem ninguém por coitadinho. Ele tem nós como soldados valentes, que Ele confia os seus bens e a gente vai dar conta. Louvado seja Deus. A gratidão alegra o coração de Deus. Só o Senhor é Deus. A igreja está entendendo? Digam amém. Amém. Glória a Jesus. Versículo 18. Mas o que recebera um foi e cavou na terra e escondeu o talento, o dinheiro, a confiança do seu senhor. Um granjeou 100%, o outro 100%. E o que recebera um enterrou. Sabe como é que a gente vê esse que enterrou, irmãos? É um mal agradecido, é um murmurador, é o servo inútil, só sabe reclamar. Imagine só, recebeu um e enterrou, e se receber 5, ele se enterraria junto. Com orgulho, o orgulho cobriria. Meu Deus, irmãos, quando é que nós vamos entender que o vaso, ele só é precioso pelo que contém nele? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Olha só o versículo 19. E muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e ajuntou conta com eles. Isso aqui já está falando, irmão, é uma palavra profética, é o que vai acontecer. É o cumprimento aqui do que nós estamos vivendo. Tá? O Senhor Jesus, ele disse que ia voltar. Ele vem, irmãos? Quem acredita que Jesus vai voltar sim? Amém. Aleluia. Se eu não acreditar, eu sou o mais miserável homem da terra. E aqui está dizendo que ele veio. Aqui é uma ilustração, entendam. Tá? Então está dizendo, ele voltou um dia. E Jesus vai voltar. Viu? Coloca por favor aí 2 Coríntios 5 e 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 5 e 10. Glória a Deus. Porque todos... É difícil aí de achar? Não achar aí, eu acho aqui, bem ligeirinho. Achou. Aí é Crônicas, homem de Deus, é Coríntios, meu amor. Glória seja, 2 Coríntios 5 e 10. Muito bem. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Cadê o resto do versículo? Pelo amor de Deus. Só o Senhor é Deus. Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Isso é para crente. Viu? E lá, as obras de cada um
que tiver feito por meio do corpo, vão ser provadas pelo fogo diante de Deus. Vão ser mostradas tudo que fizemos ou deixamos de fazer. Ele vai voltar, irmãos, e vai levar. Louvado seja Deus por a vida daqueles que chegarem aqui, que o nome estiver escrito no livro da vida, mas vão passar pelo tribunal de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Coloca aí 1 Coríntios 3 e 13. 1 Coríntios 3, 13. Rápido no gatilho aí. Glória a Jesus. Deus amado, aleluia. 1 Coríntios 3, 13. Primeiro, meu amor. 3, 13. A obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará. Por quê? Pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Pode botar o próximo versículo. Pelo fogo. Fogo vai provar o que você está fazendo com aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o quê? A recompensa, o prêmio, o gozo da presença do Senhor. Próximo. Botou já, né? Se a obra que alguém edificou nessa parte, próximo, meu amor, 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Vamos lá. Sofrerá o quê? Mas o tal será salvo, todavia, como pelo detrimento, quer dizer, dano moral ou material, ou seja, dano ou perca. A obra que se queimar vai ser colocada no fogo, na prova. Está aqui, você fez tudo, o Senhor Jesus, Ele é fiel, não é que nem esse judiciário. Ele é justo. E Ele vai mostrar, está aqui, vou botar no fogo. Na prova. Se a obra foi feita, irmão, de palha, de feno, e o fogo queimar, aí vai mostrar que essa obra foi feita para a pessoa aparecer, para a pessoa querer status aqui nesta terra. Até fez, mas foi enterrado da soberba e do orgulho, querendo ser melhor do que o outro. Queimar diante da presença de Deus. Mas pela misericórdia, esse tal ainda será salvo como pelo fogo, ou seja, pelo triz, pela misericórdia. É como uma casa pegar fogo, queimar totalmente, e você escapou ali, cheirando a cinza, mas a misericórdia de Deus deixou você entrar no céu. Mas sofrerá dano e perca de galardão. Viu, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor para todo o sempre. Voltando para o texto 20. Ele chegou, então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. Ou seja, ele está diante de Deus, ali não é para dizer que foi melhor do que ninguém, ele está apenas prestando conta honestamente. Está aqui, Senhor, foi o que eu pude fazer.
não tem tudo isso aqui, mas eu imagino quando é uma pessoa, né, que é fiel, ele diz assim: Senhor, eu sei que se eu tivesse me esforçado mais, eu poderia ter feito mais, mas foi só o que deu, Senhor. Mas está aqui, Senhor, tenha misericórdia do teu servo inútil ainda, sou inútil, porque eu deveria ter trabalhado mais no teu reino. Mas o Senhor, Ele conhece a capacidade de cada um, e Ele reconheceu o serviço daquele servo, porque Ele não tentou enrolar ninguém, Ele não tentou aparecer e nem ser melhor do que ninguém. Louvado seja Deus. Eu, às vezes, vou conversar com o meu amigo, pastor Zacarias, e a gente vai prestar contas, é o assunto aqui, né? Ele diz: meu pastor, meu pastor, é isso aqui. Como eu gostaria que a igreja já estivesse tão lotada. Mas, meu pastor, é o que eu pude fazer. Irmãos, isso Deus está recebendo, Deus está vendo. Não reclama de ninguém, não reclama de nada, mas coloca a responsabilidade em si. É o que eu posso fazer. É isso que esse servo está dizendo diante de Deus. Está aqui, Senhor, eu só pude trazer aqui o dobro disso. Quantas vezes, irmão, a gente poderia orar mais, jejuar mais, pela causa de um irmão? Quantas vezes a gente podia se esforçar mais para ser fiel na casa de Deus em todos os aspectos? Quantas vezes a gente poderia ter se esforçado mais para manter uma amizade mais fiel e sincera com os nossos irmãos? Mas em vez disso, irmãos, eu digo assim, Ayrton, que é para acordar ele, viu? Dia de trabalho, meu irmão, eu entendo isso, viu? Fica tranquilo. A gente, em vez, irmão, de segurar o irmão que está para cair, a gente ainda puxa o tapete, meu Deus. Em vez da gente dizer, irmão, vai dar certo, a gente diz, não está com nada. É enterrar, irmãos, o talento que Deus nos deu, de amar o nosso próximo, de acompanhar em qualquer situação, de compreender, de entender os momentos difíceis, porque amanhã pode ser eu que esteja passando aquilo, e é tão bom quando a gente sente um ombro amigo do nosso lado. Aqui os 5 que ganhei com eles. E o seu Senhor, olha só, versículo 21, do capítulo 25. Tu acompanha aí, Edilson, esses versículos com os irmãos, Edilson. Versículo 21, do capítulo 25 de Mateus. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Irmãos, entenda uma coisa. Hoje, aqui, o Senhor não vai estar elogiando ninguém. Ele não vai estar dizendo, tá bom, meu pastorzinho, né? eis que eu te digo, eis que eu me agrado. Não, irmão, Deus não é menino para estar dizendo isso. Por quê? Porque Ele conhece a gente, Dimas. Ele sabe que, às vezes, vem alguém, profetiza, e já fica o coração. É para alguém saber que eu sou Deus. Meu irmão, não é o momento certo. No momento certo, o Senhor vai dizer sim, servo bom e fiel. Louvado seja Deus. Agora ele diz, dá conta do que eu confiei a você. Deixe de moleza, vai em frente. Eu não prometi que estaria com você todos os dias. Que fé é essa? Que não confia na minha palavra? Por acaso eu prometo e não cumpro? Eu falo algo e deixo de fazer? O Senhor é Deus,
A palavra de Deus é tiro certeiro. Louvado seja Deus. Mas no momento certo ele dirá: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ei, irmãos, vale a pena granjear, aleluia, vale a pena trabalhar, vale a pena amar, vale a pena perdoar, vale a pena tratar bem os outros, irmãos. Aleluia, louvado seja Deus. Você já imaginou, irmã Gardênio, o Senhor dizer: servo bom e fiel? Talvez, né, a gente enfeita um pouquinho aqui, não está escrito assim, mas eu imagino ele dizendo: olha, meu filho, eu sei que teve um momento que eu poderia dizer que me agradava de ti assim, mas você tenha que ter certeza de que a bênção, ela segue aquele que é fiel. Então você já tem que entender que não era necessário falar para não corromper a tua pureza e o orgulho não se aproveitar disso, mas mesmo assim você manteve a sua fidelidade. Você sabe aquele momento que você até diz: parece que o céu é de bronze, está tudo fechado. É nesse momento que o Senhor está trabalhando. Porque você não tem murmurado, você pode até gemer, mas o seu coração é grato, porque mesmo na luta, você vê a vitória no dia seguinte. Aleluia. 22. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui que com eles ganhei outros 2 talentos, 100% também. Ele poderia chegar murmurando, né, Senhor, foi só... Não, está aqui, Senhor. Eu creio que a gente faz, irmãos, a gente imagina, né? A gente pensa, a gente, como é que se diz, ilustra na nossa cabeça, a gente enfeita alguma coisa e a gente imagina que ele deve também ter dito: Senhor, olha só deu isso, só consegui isso. Talvez, Senhor, se eu tivesse visitado ali aquele hospital, eu teria levado vida para quem estava morrendo sem Cristo. Mas em vez disso, Senhor, eu fiquei dizendo: Jesus, vai lá, dando ordem a Deus, vai lá naquele hospital, vai. Irmão, Jesus vai, mas é dentro de nós. Vai naquele vizinho, Jesus, por mim. Ei, foi Ele quem enviou a gente, não somos nós que o enviamos, não. Meu filho, eu até queria ir, mas eu deixei essa missão com vocês. Tu sabe o que está escrito lá? Como ouvirão, se não há quem pregue? Se chegar uma voz lá falando para uma pessoa que já está doente, ele pensa que é um fantasma. Mas se você chegar lá com a minha palavra, eles vão ver Deus na sua vida. Aí eu chegarei lá. É tão simples, né, irmãos? Mas o pastor não vai... Gente, o Senhor entregou a cada um. O Senhor entregou a cada um, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Irmã Gardene, quem gera ovelhas não é pastor, é ovelha. Pastor cuida, alimenta. Mas quem gera, quem produz, são ovelhas. Ovelha gera ovelha.
Pastor cuida das ovelhas. Se o pastor é um mercenário, ele não é pastor, é mercenário. Mas pastor Jesus, ele conhece o teu trabalho e ele não vai te deixar confundido. Louvado seja Deus. 23. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Olha de novo aquele dizendo: entra, vem meu filho, entra Manuel, entra Ayrton, Dimas, Fátima, Nancy, Francisca, entra Cássia, entra Zacarias, no gozo do teu Senhor. Aleluia! Abaço derras. Oh, glorioso Deus, nós te amamos, Senhor. O interessante aqui, Tiago, é que ele sempre diz: foste fiel no pouco. Eu já vi pessoas, irmãos, que ganham salário mínimo e são bem fielzinhos, sabe? Tira o que é do Senhor ali bem direitinho. Foi fiel no pouco. Mas aumentou um pouquinho, aí o cara, não, né? Vou lá dar dinheiro a pastor. Eu disse aqui no começo, enquanto a gente não entender que nós trabalhamos não é para o homem, é para Deus, a gente vai ser infelizes dentro do reino de Deus. Quanto eu não entender que a contribuição que eu devolvo é para o Senhor e não para o homem, serei infeliz e farei de forma errada as coisas. Eu trago para a casa do tesouro o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não sou eu e nem o Zacarias, é o próprio Jesus. Porém, o pastor representa, se agir de forma desonesta, o dono da obra cobrará. Louvado seja Deus. Tudo que fizer, vamos confirmar isso aqui, né? Coloca aí Colossenses 3 e 23. Do 23 ao 25, bote o 23. Colossenses 3 e 23. Glória a Jesus. Aleluia. Senhor, deixa tudo claro. Olha só. Colossenses 3, 23. 3, 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de quê? De todo o coração. Como a quem? E não aos... Ai, rapaz, não é que é assim? Se eu devolvo o dízimo, é ao Senhor, não é aos homens. Mas os homens são corruptos. Os corruptos serão julgados pelo Senhor. Você fez, primeiro, ó, de todo o coração. De todo o seu coração. Então, não murmure. Como ao Senhor e não aos homens. A igreja está entendendo? Diga amém. Você aí que está acompanhando de casa, está entendendo? Dê um glória a Deus e olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O próximo versículo, vai lá, 24. Só dá um pontinho assim, Adilson. Oh, pronto. Ei, meu filho, é o próximo versículo que estava, meu Jesus, ele tirou do Colossenses. 3, agora bota o 24, Colossenses 3, 24. 24, Adilson. Muito bem. Sabendo que, olha aí, recebereis do Senhor, o quê? Da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Não dá para se enganar, a gente murmura de miseráveis que somos, irmãos.
eu dou meu dinheiro para os homens, dou para Deus. E quando eu dou de todo o coração, mesmo que eu der para ela, eu estou dando para Deus. Irmão, está aqui mais na frente, vai dizer: tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, andei nu e não me vestistes, estive doente e preso e não me visitastes. Aí o camarada diz: mas Senhor, quando o Senhor passou por isso eu não te fiz nada? Quando tu deixaste de fazer por um dos meus pequeninos, a mim deixaste de fazer. Então tudo que o crente salvo faz por alguém é ao Senhor, e a recompensa vem dele. O outro versículo ele diz a mesma coisa, só que ele diz: fizestes, né? Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava doente, me visitaste, estava nu, me vestiste. Mas Senhor, o outro, o humilde, o servo verdadeiro: Senhor, quando eu fiz isso? Por quê, irmãos, que ele diz assim? Porque ele aprendeu que o Senhor disse: se tu der com a mão direita, esconde a esquerda, para que ela não te glorifique. Porque a glória é dele. O dom ele entrega para nós, mas a honra e a glória é dele. Com o dom você cura o enfermo, mas a honra é para o Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Entenderam, irmãos? Ele disse: olha, quando você faz por um pequenino, é para mim que você faz. Então está aqui o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor você serviu. Tem mais um versículo aí, o próximo, vai, 25. Mas quem fizer agravo receberá agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Os murmuradores, aqueles que faz agravo aos outros, que suspeitam mal, que julgam tudo, sabe, irmãos, que não respeitam os homens e nem honram a Deus, olha só, receberá o mesmo agravo. Temos que ter muito cuidado. Nós servimos a Deus, irmãos. Volto a dizer, enquanto nós não entendermos que nós servimos ao Senhor e não aos homens, a gente vai ficar dentro da igreja doentes, precisando se converter. A palavra é dura, irmãos? É. A melhor injeção quando a pessoa está inflamada com dor é a bezetacil, mas é a que mais dói, que mais faz efeito. Irmãos, a palavra ela veio, não é para massagear ego de ninguém, é para denunciar pecado, erro, para a gente se corrigir, porque o Senhor quer chamar benditos de meu Pai. Entra no gozo do teu Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Capítulo 25 de Mateus, agora, versículo 24. Mas chegando também o que recebera um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas aonde não semeastes, ajuntas aonde não espalhastes. Ele quis dizer: Senhor, o Senhor é rígido, as suas coisas são sérias, então eu não vou me arriscar. Você é um covarde. Covarde. Irmão, vamos culto campal? Não vou não, porque o que é que eu vou falar? Você vai falar o que você vive com Deus. Você vai falar de quem salvou a sua vida. Mas é porque não vive. Não reclame, porque Deus lhe confiou a sua obra. É você que não quer fazer. Sou eu que não quero fazer, se for o caso. Mas rapaz, tu sabia que eu era assim. E o que foi que tu fez? Não fez nada. Irmãos, Tiago fala sobre o pecado de omissão.
Você sabe que o seu irmão não tem café da manhã e você joga um pedaço de pão no mato. Seca e você não tem coragem de oferecer. Eu não gosto de dizer você, irmãos. Pelo menos nós, me perdoe no nome de Jesus. Eu sei que o meu irmão não tem o que almoçar e eu estou jogando comida ainda que não está nem estragada no mato. Mas eu não tenho coragem de chamar para almoçar lá em casa. Não, irmão, pode achar que eu estou achando que ele... Irmão, você é irmão. Eu nunca vi falar de um irmão ter cerimônia com outro irmão. Eu nunca vi falar de um pai ter vergonha de falar a verdade para o filho, ou oferecer algo que vai beneficiar seu filho. Mas a gente vive dentro do nosso mundinho ali, fora do reino de Deus, dentro mais fora. É duro, irmão, é difícil, mas se nós não andarmos nos caminhos do Senhor, obedecendo a sua palavra, nós não vamos ouvir: vinde benditos de meu Pai. Viu? Aí o que acontece, infelizmente, irmãos? Isso é para a igreja mesmo, é doutrina. A gente vive dentro da igreja, brigado uns com os outros, falando mal uns dos outros, criticando os outros, não acredita no outro. Se eu não fizer, não vai ficar bem feito. Você já perguntou a Jesus se ele não deu nenhum talento ao outro? Se ele não está usando ele para você em algo? Eu já perguntei isso. Nós vivemos no reino de Deus, irmão, um reino de amor. Claro que estamos em tratamento, mas só seremos curados se tomar o remédio. Esse remédio é viver o Espírito Santo de Deus na nossa vida. É viver a palavra de Deus na nossa vida. Louvado seja Deus. 25. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Verdade. A salvação é de Jesus, ele dá a quem ele quer. Ele até deu, mas eu posso rejeitar. Ele está aqui de mão beijada, irmão Francisco, dizendo: está aqui o que é teu. Não quero nem a salvação. Está aqui. O que diz Apocalipse, capítulo 2, qual é o versículo? Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A coroa aqui é a salvação, meu pastor, não é? Estou falando besteira aqui não, né, irmão? Está aqui de volta. Ele já estava tão consciente, porque ele agora estava da presença de Deus, dizendo da sua preguiça, falando da sua covardia, do seu medo, da sua falta de fé, do seu orgulho, da sua prepotência. Ele quis dizer que se tivesse dado os 5 para ele, aí tudo bem. Se eu fosse líder, aí o negócio andava. Mas só isso. Meus irmãos, nós caminhávamos a passos largos para o inferno. Jesus pegou em nossas mãos, nos tirou lá de um charco de lodo, de um lugar terrível. Ele colocou os nossos pés sobre uma rocha chamada Jesus, firmou os nossos passos e colocou um novo cântico na nossa boca, hinos de louvor a Deus. Na boca do crente não tem mais cantiga, tem louvor ao Senhor, gratidão a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. 26. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo aonde não semeei, e ajunto aonde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros.
entendo aqui, irmãos, às vezes você recebe algo, mas você é bem simples. Você não vai saber como investir aquele talento que está na sua vida. Mas que eu tenho humildade de chegar, meu pastor, me oriente. Eu não quero ser inútil, mas eu reconheço que eu sou bem fraquinho. Mas eu acredito que com Jesus na minha vida, uma boa orientação, uma boa mentoria, vai me fazer entender que esse talento pode ganhar muitos mais. Louvado seja Deus. O que mata a gente é a falta de humildade, irmãos. Chega para a sua líder, para o seu líder e diga: me ajude, eu preciso render nisso. E eu acredito, eu estou aqui pedindo socorro. Mas não, ele só disse: não, Deus é assim, eu sou assim, então é melhor eu ficar na minha e pronto. Meu Deus, misericórdia. Olha só. 28. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado. Quem tiver a salvação receberá galardão. E terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Ele fala para a igreja lá de Laodiceia, né? E olha, se não se arrepender, breve virei sobre ti, e tirarei de ti o meu castiçal, ou seja, a presença do Espírito Santo. O crente sem o Espírito Santo, irmãos, ele não é mais quente, ele é morno, e o Senhor diz: eu estou para te vomitar da minha boca. Falando, eu tinha esquecido sobre o que Tiago diz, né? Sobre a pessoa se omitir, a omissão de socorro, a omissão de fazer algo. Você sabe o bem que pode fazer e não faz, meu Deus. Você sabe o perdão que tem que pedir e não pede. Você sabe o perdão que tem que liberar, mas não libera. Eu sempre digo, Joelma: mas se não, ela que tem que vir, ele é que tem que vir. Meu Deus, isso é o reino do mundo. O de Deus é diferente, irmãos. É aquele que é magoado, é quem toma atitude. Me perdoe, meu filho. O cabra tem tanta humildade que diz: eu quero saber o que eu te fiz, que é para mim me pedir perdão. Porque a pessoa que não tem maldade vai dizer: meu Deus, eu devo involuntariamente ter feito algo, mas eu preciso me retratar disso. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que nós tenhamos misericórdia de nós, porque breve o Senhor vem prestar conta com a gente. Olha só, gente, o que foi que ele disse para os outros? Servo bom e fiel. No pouco foste fiel, no muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Olha o que ele diz aqui para esse: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Meu Deus do céu, que coisa triste. Diz a história, irmãos, que o que ele ilustrou aqui, pranto e ranger de dentes, trevas exteriores, era fora dos muros da cidade, onde tinha uma selva, onde a escuridão, irmão, era de apalpar, aquela que você não vê nada. E feras, onças, leões, vorazes, ferozes, famintos. Destruído aquele servo inútil, sabe? Ele era jogado lá, o que não servia para nada. E os leões mordendo os seus ossos. Aí havia pranto e ranger de dentes. Imagine só, sofrendo todas essas dores, e a consciência lhe acusando, remorso.
Meu Deus, eu estava com um pé para pisar no céu, mas eu desisti por conta do meu orgulho, por conta da minha preguiça, por as minhas desculpas esfarrapadas. Meu Deus, irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Quantas vezes eu não tive oportunidade de pedir perdão ao meu cônjuge, mas eu não pedi. Eu preferi ficar traindo.